década de 80 foi um período muito próprio aqui no Brasil. A gente ainda tinha um período de importações fechadas, mas a indústria automobilística brasileira trazia coisas de fora, porém com uma pequena defasagem em relação à parte mecânica e tecnologia nesse sentido. Porém, o Santana foi um dos grandes sucessos da época. Hoje a gente vai falar desse exemplar de 1988, que traz duas características muito legais: carroceria duas portas e também câmbio automático. Saudações, pessoal! Hoje é dia de falar de Santana aqui na garagem. Falamos recentemente de Monza, o seu arqui-rival de mercado. Aliás, um Monza 88 do mesmo ano. E olha só a coincidência, no mesmo dia, gravar duas matérias com concorrentes diretos de mercado. Esse é o Santana GLS 88, duas portas, como eu falei na cabeça do vídeo, é uma configuração legal. Lembrando que na década de 80, muita gente comprava, a maioria das pessoas comprava carro duas portas, porque os carros de quatro portas eles não eram tão bem vistos assim, mesmo como carros familiares, eram vistos mais como veículos de táxi, por exemplo, de serviço, enfim. Então é engraçado como a carroceria duas portas ela vendeu muito e tem uma razão técnica, digamos, de momento, né, para isso, de mercado, e é bem interessante notar. Bom, o Santana, nessa época, está nessa sua primeira fase no Brasil, que eu acho sensacional, é a minha preferida. A gente mostrou um GLSI 94 recentemente, mas essa aqui é a minha carroceria preferida. Eu acho que o Santana nessa época ele tinha um estilo muito legal. Até 93, 94, um pouquinho mais também, mas esse aqui para mim é o mais clássico de todos. Logicamente vocês sabem a minha história com o Quantum, então tem uma história de família nesse sentido, né? A versão GLS era mais completa, a Quantum de casa era uma versão de entrada, né? Não era a GL, por exemplo, mas essa versão GLS trazia um diferencial justamente logo de cara. O que eu falei numa matéria, né? Na década de 80 você identificava as versões só de olhar para elas. A indústria automobilística realmente fazia uma diferenciação entre as versões. Você pegava uma versão básica, ela tinha calota, uma versão intermediária ou esportiva tinha roda de liga e a completa também. E nesse caso aqui, uma diferenciação muito clara é essa aqui, o conjunto óptico, né? Com essa divisão do farol dianteiro, eu acho simplesmente sensacional e é uma coisa que você olha e já identifica logo de cara. Olha só o concorrente dele ali, olha só que interessante, observando a nossa gravação. Mas então, esse diferencial muito legal, esse pisca no para-choque, eu acho muito charmoso, dava um estilo muito especial. E aqui a gente tem também outras coisas, né? Essa borracha lateral, você vê que mais discreta até que no Monza, e rodas de 13 polegadas também, conforto de sobra. Uma coisa bem feita para atenuar até o próprio desenho justamente do carro é essa coluna B preta, né? Pintada de preto, com os detalhes cromados. Eu lembro que tinha gente até na época que pintava isso também de preto, né? Ficava um detalhe todo preto. Mas esse detalhe, ó, coluna B preta, com o detalhe cromado, dá uma ideia de requinte, né? De sobriedade maior. Inclusive aqui nos sobrearos. São pequenos detalhes que o pessoal do design trabalhava justamente para chegar nesse conjunto. E além da dianteira, a traseira, eu acho, do Santana, ela é muito bonita, né? Esse aqui já é um Santana 2000, né? Então, o Santana veio as versões mais completas, as primeiras eram 1.8. Nessa época o GLS já trazia o motor 2.0 justamente para brigar com o Monza, que era 2.0 na versão mais completa. E aqui o GLS Automatic, também um diferencial que a gente vai falar agora. Olha só, esse barulho é fantástico, esses ruídos são incríveis, né? Agora falando de outra coisa fantástica agora da Volkswagen, né? Padronagem de acabamento. Eu comento isso sempre nas matérias. Olha a padronagem desse acabamento e olha esse interior marrom, meus amigos. É sensacional, para dizer o mínimo, tudo marrom. Assim como no caso do Monza Classic, os detalhes de acabamento, os comandos, tudo na cor marrom. Você imagina o trabalho que dava isso pensando numa linha de montagem, numa produção, mesmo numa versão mais cara como essa, né? Então a gente tem aqui o estofamento. Cara, vocês imaginam o cheiro gostoso que tem esse carro, o cheiro de Santana clássico, né? É incrível. E olha só que interessante, ali o descansa-braço, né, o apoio de braço central, também que era uma coisa que você só encontrava em carro mais luxuoso, lateral, olha só que interessante, tudo marrom, tudo com acabamento marrom também,
carpete marrom. Olha o nível de acabamento desse carro. Ó, temos até um porta-revista aqui, igualmente marrom. E esse plástico aqui de acabamento marrom, incrível. Foi o que eu comentei do Monza, aqui também nesse sentido, até o tapete de borracha marrom. E esses bancos também, uma ideia de conforto muito grande. E aqui o painel, igualmente marrom. Cara, eu adoro esses carros. Eu vou ter que ter um Santana ou uma Quantum dessa época, porque esses carros, para mim, eles têm um significado muito grande, né? Um significado pessoal muito grande. Olha só, volante bastante sóbrio também, igualmente com a buzina, que é muito sóbria. O detalhe do painel, até 220 km por hora. 220 km por hora em 88 era uma velocidade surreal, realmente. Aqui, ó, temos o computador de bordo ainda analógico, né? Ele vai te mostrando ali em números. E ali também vale ressaltar essa luzinha que ela te mostrava a hora certa da troca de marchas, né? Ou no caso aqui é um automático, mas era um item que acabava vindo, né, nos dois. E aqui o contagiros também com as luzes espia. A Volkswagen era famosa por essas luzes espia. A Quatro Rodas sempre falava que não tinha tanta informação, né, assim, as luzes eram muito pequenas, tal, mas são luzes espia que te informam sobre algumas coisas, né? Pressão de óleo, tensão de bateria e se a luz alta está sendo usada ou não. Mas esse painel marrom aqui é lindo demais, hein? Coisa incrível. Toca-fitas, Rio de Janeiro. Olha, o Bosch Rio de Janeiro, clássico também. Ar-condicionado, um espelho elétrico. Aqui o porta-fitas e aqui o câmbio automático de 3 velocidades. Aqui no cofre do motor, pô, eu já falei outras vezes, olha só que legal, cuidado da manutenção, né, do proprietário. Esses adesivos, lembrando de manutenção, falando sobre detalhes de manutenção, eu acho fantásticos. Luzinha para iluminar, justamente você vai olhar à noite, por exemplo, o nível da água ou do óleo, sempre interessante. E aqui o AP2000, que é um clássico dos motores brasileiros, um motor aí com não só bastante história, mas que realmente dava conta do recado. Muito bem, meus amigos, olha só, impressões confortáveis ao volante do Santana GLS 1988. Que maravilha, cara, ar-condicionado ligado, comodidade total, rodas de 13 polegadas muito macias, muito confortáveis, realmente tudo que o bom gosto e o dinheiro também podiam comprar em 1988, ou então o Monza Classic, como aquele que a gente viu recentemente. Mas vocês sabem que, por conta da minha história, enfim, né, em casa ter tido o Quantum, o meu coração bate um pouquinho mais forte por Volkswagen nesse sentido, né? Então entre os dois eu ficaria com Volkswagen por conta dessa história familiar, né? Mas sem dúvida que ambos são carros muito legais. E falando na época em termos de concorrência, né, realmente o bom gosto nos dois casos estava garantido. O Santana tem uma história muito legal no Brasil, a gente sabe, ele é aqui o Passat alemão, né? Então ele veio para cá como Santana, um carro mais voltado para o topo de linha, né? Mesmo as versões de entrada, né? E na Europa a ideia era um carro um pouco mais acessível, de certa forma. De qualquer forma, é um carro que tem uma história brilhante no Brasil. O Wolfgang Sauer, que era presidente da Volkswagen na época, trabalhou muito nisso. É uma pessoa que tem uma história não só importantíssima como presidente da Volkswagen, mas acima de tudo um entusiasta do que o mercado poderia trazer para o Brasil. Então é uma pessoa excepcional, tem uma biografia legal dele, eu preciso ler, tá lá para ler, eu vou começar a ler isso aí. Mas o Santana realmente é um carro incrível. Eu estava falando do econômetro, né?
ele fica dando uma variada bem legal, né? Tá bem calibrado, inclusive, né? Se a gente for pensar até no contexto de hoje. Mas o Santana tem uma história legal porque quando ele chegou aqui, inicialmente aquelas versões, o CD, o CG, aliás, em breve a gente vai andar em um Santana CD de primeiro dono, aguardem, essa matéria é muito legal. Mas quando ele chegou aqui, realmente ele surpreendeu o mercado, porque é um carro que trazia um design novo, trazia um design que era um design jovem. Então eu falo para você que às vezes eu vejo umas novelas antigas, estava assistindo Roda de Fogo e o Renato Vilar, ele tem uma limusine Landau lá que, é meio fora de contexto até para o padrão de milionário da época, e chega um determinado momento que a Volkswagen começa a patrocinar, né, a novela, e daí os personagens vão trocando seus carros por Volkswagen, né? E no caso dele, entra lá um Santana GLS, mas é um 4 portas, né? Mas é um Santana GLS, então, é um carro refinado, daquele executivo jovem e bem sucedido. Esse é meio que o público-alvo, né, do Santana na época. E um carro muito bem acertado, falando em soluções gerais, né? Mecânica, nós temos aí também a questão toda não só o padrão mecânico dele, né? Falar de tanto o motor 1.8 quanto o motor 2.0, mas o trânsito tá ruim agora aqui, hein? Mas o conjunto geral, quando a gente fala de ergonomia, painel, acabamento, detalhes aí que acabam conquistando, né? Acabam sendo bem interessantes. Trânsito terrível agora. E esses detalhes todos fizeram do Santana um grande sucesso, né? Era um objetivo, digamos assim, das pessoas que podiam comprar um Santana, realmente investir, digamos, o seu dinheiro num carro como esse. E por isso que ele fez tanto sucesso na época, e era uma briga com o Monza, porque acabava dividindo, né, o mercado, dividindo o segmento exatamente com um rival à altura, né? Isso é uma das coisas mais legais desse momento do mercado brasileiro. Eu acho que realmente é uma disputa acirrada, mas que rendeu aí ótimos capítulos na indústria automobilística nacional. E olha só que coisa muito curiosa, né? Essa foi uma das únicas matérias que eu gravei até hoje, onde eu fiquei preso no engarrafamento. Tá tendo Fórmula E aí no AMB, acredito que a origem, digamos assim, maior do trânsito seja essa, né? E então tá meio parado o trânsito, mas, falar a verdade, é uma das únicas matérias que eu fiquei realmente preso no trânsito, né? Realmente a coisa vai fluindo. De qualquer forma, acaba sendo bacana para poder falar de um outro ponto de conforto desse carro, que em antigos geralmente não é tão comum, muitas vezes, que é o câmbio automático e o ar-condicionado, com o ar-condicionado gelando, realmente fantástico. E esse câmbio de 3 velocidades, como eu falei, o câmbio até era um pouco mais defasado para a época, quer dizer, para a época a Mercedes tinha 4 marchas só, mas assim, se fosse um câmbio de 4 marchas, eu acho que teria uma aceitação diferente. De qualquer forma, era o que tinha na época, claro, 3 marchas. Porém, se a gente for pensar de maneira geral, para a cidade, dá para falar que esse câmbio é bem acertado. Você vê que a gente está andando aqui numa velocidade constante, tranquilo, estamos aí, o trânsito está fluindo, né? A gente está seguindo por aqui, e as trocas, lógico, isso tem a ver também, esse carro aqui está muito bem conservado, né? 94 mil quilômetros, cara, fantástico, né? Com toda essa idade. Mas o que é mais interessante de falar, justamente do funcionamento do câmbio automático, como ele tem um funcionamento suave. Então são 3 marchas, mas por outro lado, o funcionamento é suave. E com esse ar-condicionado gelando, meu amigo, puta, não quero mais nada nessa matéria. Então ainda bem que hoje é que teve engarrafamento,
porque pelo menos a gente está num carro aí à altura, né, do engarrafamento. É um clima aí bem quente, mas tá fantástico. Então em 88 teve essa diferença das rodas, ganhou uns detalhes a mais, mas a versão GLS continuou sendo uma referência em conforto, em comodidade e, claro, em luxo dentro dessas opções disponíveis aí na Volkswagen no mercado. Um pouquinho mais de trânsito novamente, sem dúvida que essa é uma realidade atual. Na década de 80 a gente tinha trânsito, mas tinha menos trânsito, e de qualquer forma, enfim, olha um Gol ali, ó, conservadinho, um Gol Plus. Mas é a nossa realidade de hoje, né? Trânsito em São Paulo para todos os lados. Fujam de São Paulo, vão morar em outro lugar no interior de preferência. É isso aí, pessoal. Eu vou dar mais uma voltinha. Cara, que carro bem acertado. Entrou na minha lista já de carros preferidos. Não só a questão de conforto, mas o carro está muito redondo. Quando eu digo que está muito redondo, isso de modo geral, a suspensão, proprietário muito zeloso, claro, né? Mas realmente excepcional. Até gostei do câmbio de 3 marchas dessa vez. A gente já andou no Monza também, né? Já falamos dessa briga até nisso, né? No Del Rey também andamos de 3 marchas, um câmbio de 3 velocidades. Mas, cara, fantástico. Carro realmente excepcional, muito bem mantido e, claro, com uma história fantástica, como eu gosto de trazer aqui para vocês. Aqui já, mesmo a roda 13 aqui, não esconde terrível esse asfalto que a gente tem aqui em São Paulo. É isso aí. Obrigado pela audiência, um abraço. Nos falamos. Tchau. Que comodidade dos anos 80, realmente sensacional.